Olá pessoal, a apresentação será Doenças da Soja. A disciplina de Manejo de Pragas e Doenças, a nossa docente doutora Maria Maiara Casotti, com os discentes Jean Carlos Rodrigues, Euclides Júnior, Matheus Antônio Valandro e Matheus Henrique Oca. Doenças da soja. Doenças da soja e o seu controle. Doenças, ou seja, são doenças fúngicas entre os principais fatores que limitam o rendimento da soja. As doenças são as mais importantes e difícil de controle. Cerca de 40 doenças causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus afetam a cultura da soja. A importância econômica de cada doença varia de ano para ano e de econômica de cada doença varia também de ano para ano e de região para região, e dependendo da condição climática de cada safra, pois dependendo se é um clima mais frio, se é um clima mais úmido, irá ser favorável para cada tipo de doença poder atacar ali. Se um ano chover muito, irá fazer um clima mais úmido. Então, uma doença que é específica desse clima irá atacar mais essa cultura de soja, como por exemplo do trabalho, que estamos falando sobre soja. Então, uma doença que atacará, irá atacar mais nesse clima úmido, dependendo da sua condição climática, será favorável para ela. Ao nível de perdas anuais por doenças é estimada a cerca de 2 bilhões de dólares. A maioria dos patógenos da soja é transmitida através das sementes e o uso de sementes contaminadas, originadas de diferentes áreas de produção, tem sido importante causa de introdução de aumento de novas doenças ou raças fisiológicas de patógeno. Ou seja, essa semente que não tem origem, tipo assim, origem muito adequada, que não são aquelas sementes que têm origem fiscalizada, que não são sementes fiscalizadas, não são sementes tratadas, que não tem uma boa origem, que já vem já contaminada, a pessoa, mesmo que avisa, ela nem sabe que esteja contaminada, está comercializando essa semente, fazendo com que assim, multiplicando cada vez mais, aumentando cada vez mais essa contaminação dessas doenças nas lavouras de soja. O uso de sementes sadias e o seu tratamento por químico evitaria essa disseminação, ou seja, para evitar essa propagação de doenças na cultura de soja, onde cada vez mais vem aumentando, seria muito mais viável isso, você utilizar sementes mais sadias, com sementes resistentes já a algumas pragas, já ajudaria muito. Já tem muitos estudos que já estão criando sementes resistentes já a algumas pragas e doenças já. Você utilizando esse tipo de sementes já tratadas, já evitaria muito já dessa disseminação de doenças já na sua lavoura. Principais doenças e medidas de controle. O controle das doenças através de resistência genética é o modo mais eficaz e econômico. Porém, para a maioria das doenças, existe cultivares resistentes, que nem eu falei. Não, ou melhor, não existe cultivar resistente, porque, tipo assim, muitas delas se adaptam rapidamente. Então, não tem como você pegar e criar cultivar resistente, porque elas estão sempre em constante adaptação. Elas se adaptam muito rápido, não tem como você pegar e criar. E o estudo nessa área é pouco, não tem muito tempo de estudo para poder criar uma cultivar mais resistente, uma semente mais resistente. Não tem muito tempo de estudo para essas áreas. A eliminação ou manutenção das doenças ao nível de dano econômico depende do conhecimento de exigência econômica, dependendo do conhecimento e exigência específica de cada uma delas e a integração de várias práticas culturais. Ou seja, você vai precisar fazer um bom controle de MIP, que nada mais é o manejo integrado de pragas. Você tem que fazer esse bom controle. Se você fizer esse controle MIP adequado, você vai evitar muito da sua cultura pegar e se contaminar por doenças vindas de outros lugares. Por isso, você tem que fazer esse controle adequado, onde se incluem rotação, sucessão das culturas, tratamento químico da semente, resistência varietal, calagem e adubação equilibrada, a população adequada e a melhor época de semeadura, controle de plantas daninhas
e, eventualmente, o tratamento químico das áreas, tratamento químico das partes aéreas. Ou seja, você vai precisar fazer um controle, um MIP adequado da sua produção de soja. Se você fizer um MIP adequado, um manejo integrado de pragas adequado, fizer um bom controle disso, você vai evitar muito dessas doenças entrar na sua lavoura de soja. Mancha olho de rã. Já foi uma das mais sérias da cultura de soja e poderá voltar a causar grandes prejuízos se não houver a diversificação genética das cultivares, principalmente no cerrado, aonde cerca de 60% é representada por la cultivar FT cristalina. O fungo Cercospora sogina ataca a parte aérea, porém é mais visível na parte aérea das folhas, pois aonde produz manchas circulares, medindo 1 a 4 milímetros de diâmetro, como podemos ver na imagem 1, que é essa daqui, que aonde você pode olhar mais atentamente, você vai ver pequenos furinhos nessa folha, que são esses pequenos furinhos, parecendo como se fosse olho de rã. O cientista que descobriu essa doença achou que parece olho de rã. Então podemos imaginar e colocar na nossa mente, imaginando um pouco que deve parecer, né? Vamos aumentar nossa criatividade. Mas podemos atentar que praticamente toda a folha está coberta por esses furos, que está atingindo praticamente todas as folhas. Isso pode observar que também nas várzeas a planta já não está tendo um bom desenvolvimento e está afetando a planta. Por isso que é uma das doenças mais severas que tem na cultura de soja. O controle para ela são cultivares resistentes e tratamento químico, e também são rotacionamento de cultivares. Você fazer o rotacionamento do seu cultivar de soja evita muito dessa doença atacar a sua lavoura. Ferrugem asiática da soja. Os sintomas iniciais dessas doenças são pequenas lesões foliares, da coloração castanha e marrom escura. Na face inferior da folha, pode-se observar urédias que se rompem e liberam as folhas. Podem observar urédias que se rompem e se liberam dos poros também. Podem ser severamente infectados, plantas severamente infectadas apresentam desfolha precoce, que comprometem a formação, o inchamento das vargens e o peso final do grão. Quanto mais cedo ocorre a desfolha, menor será o tamanho do grão. Quanto mais cedo ocorre a desfolha, menor será o tamanho do grão. Consequentemente, maior é a perda e o rendimento de quantidade de grãos, ou seja, quanto maior for a perda desse rendimento, maior será o prejuízo de quantidade. A planta não vai conseguir fazer você não vai conseguir fazer a quantidade maior de sacas por hectare de soja. Como podemos ver aqui, ó, na imagem, porque essa doença recebe esse nome, porque as folhas apresentam manchas como se fosse de ferrugem nas folhas. Olha lá, podemos observar nessa aqui da direita que ela tem no meio dela lá manchas escuras, parecendo como se fosse ferrugem de ferro mesmo, mas não, são de folhas mesmos. Então por isso que esse nome se denomina ferrugem asiática. Bom, aqui é a folha com a ocorrência da ferrugem, e o controle vem da utilização de cultivares de ciclo precoce e semeaduras no início da época recomendada, a eliminação de plantas voluntárias de soja e a ausência de cultivos de soja na entre safra por meio do vazio sanitário. O vazio sanitário é fundamental para que evite a continuação do ciclo de algumas doenças e até mesmo algumas pragas. Controle é o monitoramento da lavoura desde o início do desenvolvimento da cultura,
a utilização de fungicida no aparecimento dos sintomas ou preventivamente e a utilização de cultivares resistentes quando disponíveis. Essa questão de sempre ter um profissional da área fazendo a vistoria, olhando a lavoura toda, porque assim, quando o problema é evidenciado, encontrado no início, fica muito mais fácil ser controlado. Quando ele já lá está instalado, estabelecido na plantação, dificilmente vai conseguir reverter esse dano. E, e a questão da cultivar resistente. Não basta só ter a planta de boa genética, a semente lá com boa genética, qualidade, produtividade boa. A questão da resistência dela está diretamente ligada com a qualidade do solo. Um solo bem corrigido, adubado de forma correta. E aí essa resistência é aumentada quando bem adequado estiver o solo que ela está o substrato que ela está plantada, né? Doença de final de ciclo. Tem a mancha parda, o encrestamento foliar, a mancha púrpura da semente. Tanto a mancha parda como o crestamento foliar de cercósporo e a mancha púrpura da semente são de ocorrência generalizada, mas são mais perigosas nas regiões quentes e chuvosas do cerrado. Seus efeitos são mais visíveis na fase de maturação e reduzem o rendimento por causarem desfolha prematura. Sob condições favoráveis, a redução da produtividade pode atingir a mais de 30%. É óbvio que vai reduzir a produtividade, né? Já que ocorre a desfolha, a planta não vai conseguir produzir seus fotossimilados de forma correta. Assim, o sistema fisiológico da planta vai ser totalmente alterado e deficiente. Aqui a imagem das folhas como ficam após acometidas pela mancha. Sementes. A rotação. O controle vem com a rotação de culturas, incorporação dos restos culturais, tratamento de sementes e adubação equilibrada, com ênfase no potássio. O controle pode ser também obtido com uma ou duas aplicações preventivas de fungicida, iniciando no estágio R5.5. Como eu tinha dito, a adubação equilibrada potencializa a resistência da planta. A segunda deve ser feita 10 a 12 dias após a primeira. E aqui alguns fungicidas com suas respectivas dosagens. Bom, o cancro da haste. O fungo é disseminado por semente contaminada, multiplica-se nas primeiras plantas infectadas e posteriormente no resto da cultura. A ocorrência da doença depende da suscetibilidade da cultivar e de chuvas frequentes nos primeiros 40 a 50 dias após a emergência. O controle vem do uso de cultivar resistente. A atual falta de semente de cultivar resistente exige a adoção de medidas capazes de reduzir o potencial de inóculo do patógeno e de melhorar as condições nutricionais da planta. Assim, além de cultivar resistente, é essencial complementar com o tratamento de semente, rotação de culturas, incorporação dos restos culturais, semeadura tardia, população e espaçamento que evite o estilamento e o acamamento da adubação. E adubação potássica equilibrada. A antracnose é uma das principais doenças do cerrado. Pode causar perda total, mas com maior frequência. Reduz o número de vagens e induz a planta à retenção foliar e haste verde. O sintoma na haste é facilmente confundido com a fase inicial do cancro da haste.
planta com os danos ocorridos pela antracnose. O controle vem da rotação de culturas, maior espaçamento entre linhas e população adequada, controle de plantas daninhas, tratamento de semente e manejo adequado do solo, com ênfase na adubação potássica. Sempre a rotação de cultura também serve como uma forma de quebrar o ciclo de algumas doenças, visto que algumas doenças são adaptadas para um tipo de cultura, e aí se ficasse só naquela ficar só na monocultura, o ciclo daquela praga ele é sempre estabelecido e aumenta, né? Acaba aumentando para outras áreas. Então a rotação de cultura é fundamental para que tenha uma quebra nesse ciclo de algumas pragas, doenças, enfim. Seca da haste e da vagem, ou pomópsis da semente. É uma das doenças mais tradicionais da soja, anualmente, junto com a antracnose. É responsável pelo descarte de grande número de lotes de semente. Ocorre principalmente em anos chuvosos, causando a morte prematura ou apodrecimento das vagens e semente quando ocorre o retardamento da colheita por excesso de umidade. Aqui temos a imagem da seca da haste, na haste e na vagem, como ela está apodrecida. Controle é idêntico ao da antracnose. Mancha-alvo e podridão da raiz. Presente em todas as regiões produtoras da soja, além de manchas foliares, o fungo causa podridão da raiz, forçando a planta à maturação antecipada. Aparentemente, a variação de patogenicidade entre Corynetospora cassicola, que causa a mancha foliar e a podridão da raiz, essa hipótese está sendo investigada. Aqui temos a imagem da podridão radicular e da mancha na folha. O controle. A maioria das cultivares comerciais são tolerantes à mancha foliar, porém não há muita informação detalhada sobre a reação à podridão da raiz com o fungo cassicola. Possui uma ampla gama de hospedeiros e sobrevive por muitos anos no solo. Evitar a semeadura direta em monocultura, adotando-se a rotação e sucessão de culturas. A podridão branca da haste, ou podridão de esclerotinia. Uma das mais antigas doenças da soja, a podridão de esclerotinia, continua causando perdas significativas na região sul e nas regiões altas do cerrado. Além da redução do rendimento, a doença é importante para ocorrer nas primeiras regiões produtoras de semente. Aqui uma imagem da podridão branca de haste. Controle. Tratamento químico das sementes. Também pode ser aumentado o espaçamento entre na semeadura e adequar a população para evitar o acamamento. Rotação ou sucessão de soja com espécies resistentes como milho, aveia branca ou trigo e eliminar as plantas daninhas invasoras. Evitar a sucessão da soja em áreas cultivadas com girassol, nabo e canola. Podridão radicular vermelha, ou síndrome da morte súbita, como é mais conhecida. Observada pela primeira vez em São Gotardo, Minas Gerais, na safra de 81-82, na cultivar UFV primeiro, a podridão vermelha da raiz é hoje um problema nacional. Ocorre nas principais regiões produtoras de semente de Goiás, Minas Gerais, sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além da soja, causa sérios prejuízos em feijão, e principalmente em soja irrigada e feijão irrigado sob pivô central. Aqui temos a imagem da podridão radicular vermelha, ou a morte súbita, como é mais conhecida. Um controle. A semeadura direta e a monocultura
cultura de soja parecem favorecer a doença, porém não se dispõe de dados experimentais mais concretos para a recomendação sobre manejo. Entre as cultivares testadas, IAC primeira e AC4 foram mais resistentes. As doenças causadas por nematóides. Nematóide do cisto da soja. A presença do nematóide de cisto é caracterizada por reboleiras de plantas amareladas de diferentes tamanhos. As plantas infestadas podem morrer de 30 a 40 dias da sua semeadura. Geralmente, o sintoma mais característico é o amarelecimento das suas folhas, com acentuado sintoma de deficiência de manganês, acompanhado de daninismo dessas plantas e um abortamento de flores e vagens. O sintoma de deficiência de manganês é mais visível nos solos sob deficiência de manganês. É mais visível nos solos sob cerrado, enquanto no latossolo roxo, palmital, em São Paulo, por exemplo, essa deficiência de potássio se acentua. As características mais distintas para esse diagnóstico do nematóide é a presença típica dos cistos nas fêmeas, de coloração branca e amarela nas raízes e castanha no solo. Temos aqui uma foto exemplificando essa doença, esse nematóide de cisto. Aqui podemos ver nas raízes essas partes em branco. Nas raízes são esses cistos. Aí é possível fazer essa identificação desse nematóide. Aqui temos a imagem de um local que foi acometido por essa doença. Está visivelmente amarelado, uma grande porção desta área em boleiras. Boleiras seriam pequenos agrupamentos de plantas com essa deficiência, formando todo esse amontoado de amarelo que está tendo na imagem e mostrando que a doença está se espalhando rapidamente. Bom, como é que se dá o controle? A primeira medida a ser adotada é a de evitar essa dispersão, lógico, do nematóide para as novas áreas, não ter mais prejuízos, que seria, no caso, a forma principal de disseminação para as áreas que ainda não estão acometidas por essa doença. Outro fator seria a movimentação e transporte de solo infestado aderido às máquinas, implementos agrícolas, veículos e calçados. É uma doença muito contagiosa, esparrama fácil. Ela deve ter todo cuidado com os transportes, os maquinários que podem esparramar para toda a área, E a erosão eólica, através do vento. A erosão por água, no caso, da chuva. Sementes com partículas de solo contendo esses cistos. Aves e animais silvestres que podem estar passando nesse entremeio dessa plantação e esparramando, espalhando, disseminando essa doença. Aves, animais silvestres e também o transporte de soja não beneficiada, contendo torrões e resíduos contaminados, distribuído por caminhões ao longo das rodovias, ou seja, aquela soja que não foi bem limpa, no caso, não teve um cuidado a mais no seu beneficiamento para sair para fora. A identificação desse nematóide na fase inicial é um dos métodos para controle, não deixando de disseminar para a lavoura toda. Doenças causadas por nematóides. Nematóides de galhas. Os nematóides de galhas estão entre os maiores responsáveis por redução de rendimento em soja. A espécie mais predominante é a Melodoine javanica. O controle dela é através da resistência genética, apresenta possibilidades limitadas. Esta forma mais eficiente e duradoura de conviver os nematóides de galhas é através da rotação ou sucessão de cultura com essas espécies resistentes, como algodão, milho, sorgo, aveia, trigo, entre outros, e também uma adubação verde com espécies de crotalárias e mucuna preta,
o estilosante Atherium. Aqui temos o exemplo da nematóide de galhas. Controle geral das doenças. O uso de sementes sadias ou cultivares resistentes é a melhor prática, ou o tratamento químico, que evitaria a disseminação e o maior prejuízo nessa cultura, e também a rotação de culturas, que é um método muito utilizado em grandes lavouras para não ter essa sucessão e disseminação de doenças nas lavouras. Bom, essa é a nossa apresentação. Grato a todos pela atenção.